Eu passei 5 anos morando do lado da casa da minha sogra, de parede com a casa dela. Quando eu engravidei do meu marido, a gente não tinha onde morar e também não tinha dinheiro para pagar o aluguel de uma casa. E como ela tinha uma casa do lado da casa dela, ela ofereceu para a gente mudar para lá. Na época eu estava com 17 anos e ele com 22. A gente mudou para o lado da casa dela e eu pensei que a gente ia viver uma vida tranquila. Mas o que me esperava foi totalmente diferente. Eu não tinha privacidade nenhuma dentro da casa. Eu não podia falar nada, porque se eu falasse alguma coisa, ela jogava na minha cara que a casa era dela. E se eu falasse alguma coisa pro meu marido, ele falava que não podia fazer nada porque a casa era dela. Então eu tinha que aguentar tudo que eles faziam. Ou então pegar os meus panos de bunda, como ele falava, e ir embora da casa. Como eu estava com um filho recém-nascido, eu não tinha para onde ir porque eu não me dava muito bem com meu padrasto. Não ia voltar para dentro da casa da minha mãe, para não estar aguentando coisa dele também. Então eu fiquei morando lá da casa deles, aguentando tudo que eles faziam comigo. A sogra entrando na casa na hora que ela bem entendesse, dando ordens, como se eu fosse empregada dela. E o meu marido se olhando não falava nada. Os irmãos dele é a mesma coisa. A irmã dele estava dentro da casa, mexia nas minhas coisas, pegava as minhas roupas. Eu não podia comprar nada que ela pegava para ela. E eu tinha que aguentar tudo calada. Como se não bastasse, ainda tinha o pai dele, que toda vez que enchia a cara de cachaça, ele não ia para casa dele, ia para minha casa. Vinha tomar gosto comigo, destampava as panelas. Uma vez peguei, ele estava até mexendo na gaveta das minhas roupas íntimas. Falei pro meu marido, ele falou que ia falar com os pais dele, parar de estar indo lá incomodar. Mas nada mudou. E eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia ter que sair daquela casa, com ele ou sozinha com meu filho. Eu não me dava muito bem com meu padrasto porque ele me tratava muito mal quando eu morava com eles. Quando ele foi morar com a minha mãe, eu só tinha 7 anos, ele sempre me tratou mal. Ele nunca me viu como parte da família, mas por incrível que pareça, ele gostava muito do meu filho. Ele dava presente para ele todas as vezes que ia na casa da minha mãe, sempre tinha alguma coisa guardada para o meu filho. E um dia eu conversando com minha mãe, contei a situação que eu estava vivendo dentro de casa, e ela falou que se eu quisesse trabalhar e continuasse estudando, eu podia levar o meu filho para ela ficar cuidando dele enquanto eu trabalhava e estudava. E o padrasto concordou com ela. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia terminar os meus estudos, ia arrumar um emprego, ia comprar uma casa para me sair de perto daquele povo. Quando eu falei para eles que eu ia trabalhar e ia estudar, foi uma briga dentro de casa, a família dele toda se envolveu, porque ninguém queria que eu fosse estudar e nem fosse trabalhar todo dia. Eu ia deixar o meu filho na casa da minha sogra e ia trabalhar. Comecei a fazer um curso, só chegava em casa 9, 10 horas da noite. Depois que eu ia pegar o meu filho na casa da minha mãe. Quando eu chegava em casa, já vinha preparado para brigar, né, que eu ia encontrar minha sogra. Falava que isso não era vida para mulher casada. Passar o dia todo fora de casa, só chegar em casa tarde da noite. Falava até que eu estava traindo meu marido. Meu sogro me esculhambava de tudo quanto era nome.